Graças a paz, irmãos. Estamos mais um domingo juntos, mais um momento de aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje, fazer um pouco diferente do que a gente ia fazer nas últimas semanas, que a gente falou sobre parábolas, que são histórias que Jesus contava, mas que não necessariamente são histórias reais. Hoje nós vamos estar falando sobre algo que é real, algo que verdadeiramente aconteceu. E muitas vezes, algumas histórias da Bíblia, a gente acha que não é real. Talvez a gente até fale, a gente confesse que é real, mas no nosso interior a gente tem uma dúvida e a gente não vive aquilo como se fosse real. Como se a época da Bíblia, o tempo da Bíblia fosse algo tão diferente do que é o que nós vivemos hoje, que é como se não fosse real. Vou estar falando hoje sobre a viúva pobre, que é uma história real, uma história que verdadeiramente aconteceu. Mas talvez se a gente for entender o que realmente está dizendo aqui, a gente pense que não é real. A gente pense que é algo que não se aplica para nós, que é impossível isso acontecer, é algo que é só para o tempo da Bíblia. Mas é uma história que aconteceu verdadeiramente. E se aconteceu naquela época, tem sim que continuar acontecendo. É uma passagem bíblica que é muito usada para pregações sobre dízimo, para pregações sobre dinheiro. Mas eu prometo que hoje não é minha intenção falar sobre dinheiro, falar sobre dízimo. Eu quero focar numa outra parte que também a gente consegue se aprofundar dentro dessa passagem. Lucas 21, 4 versículos só vou estar lendo. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. O título que eu dei para a mensagem de hoje é O que você está disposto a entregar para Jesus? Ali tinha pessoas, ali sim ofertando dinheiro, que ofertaram grandes quantias. Ofertaram grandes quantias para Deus. E essa viúva pegou 2 moedas e entregou ali. Na igreja mesmo, momento de dízimos, momento de ofertas, é algo particular que ninguém tem que saber quanto você está dando ali. Mas se pensa com sinceridade, se você visse alguém se levantar ali, colocar no gasofilácio uma nota de R$ 100 e logo em seguida vir uma pessoa e colocar ali 2 moedas de R$ 1. Sem hipocrisia, vamos ser sinceros, o que todos nós íamos falar? Que a primeira pessoa deu uma oferta muito maior. Mas essa primeira pessoa, ela tinha na sua conta do banco R$ 1 milhão, vamos dizer. Só para estar brincando. Só para estar imaginando, ilustrando. Ela tinha R$ 1 milhão na conta. E ela deu ali uma nota de R$ 100. A segunda pessoa, ela era uma moradora de rua. Uma pessoa que era pobre, que não tinha condições. E aquelas 2 moedas de R$ 1 foi o que ela recebeu de esmola naquele dia. Tudo que ela tinha. Percebe como muda a história? Como muda a perspectiva? E agora, quem deu a maior oferta? É exatamente isso que aconteceu ali. Os que estavam dando grandes quantias tinham muito mais. Então eles estavam dando uma pequena parte do que eles tinham. Essa viúva, essa mulher entregou tudo que ela tinha. E nós temos sim que entregar uma parte do nosso dinheiro para a igreja. Nós temos, é nossa obrigação, é nosso compromisso. Mas eu não quero focar no dinheiro hoje. Mas assim como essa viúva que entregou tudo, eu quero levantar um clamor para que nós também entreguemos tudo. Não o nosso dinheiro, não só o nosso dinheiro, mas entregar o meu ser. Colocar minha vida à disposição de Cristo. Deixar minha vida para Cristo fazer o que Ele quiser da minha vida. Para que Ele me mande onde Ele quiser. Para que nós estejamos disponíveis. Para que nós possamos entregar nossa vida por completa para Jesus. Não 10%.
10%, dízimo, esquece isso. Não estou falando de dinheiro hoje. Jesus não quer 10% da sua vida, Jesus não quer 99% da sua vida, mas Ele quer ela por completo. Ele quer 100% da sua vida. E sim, nós temos que ofertar, nós temos que dar o dinheiro para a igreja. Mas isso é uma parte da nossa vida. E o resto? E a nossa disposição? E a nossa motivação? É só o dinheiro? Nós fazemos campanhas de missões. E nós entregamos grandes quantias, muitas vezes, para a Convenção Batista, para a Associação Batista, que distribui para os missionários espalhados pelo mundo. Isso é necessário, extremamente importante. Agora, toma cuidado para não deixar que essa oferta com o dinheiro que a gente faz não se torne uma terceirização daquilo que é a nossa responsabilidade. Jesus não disse, ide, ajudai os missionários com dinheiro para que eles preguem o evangelho a todo mundo. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É importante, sim, ajudar com dinheiro, mas Jesus quer muito mais do que 10% do seu salário. Ele quer muito mais que uma oferta na igreja. Ele quer a sua vida por completa. Essa viúva que não tinha nada, pegou o pouco que ela tinha e entregou. Se ela fez, isso é uma história real, nós temos que estar disponíveis para fazer a mesma coisa. Não com dinheiro necessariamente, mas toda a nossa vida. Imagina uma situação. Talvez você tenha um aniversário para ir no mesmo horário do culto. Quantas vezes isso acontece? Mas você às vezes acaba preferindo ir no aniversário do que no culto. Talvez isso aconteça uma vez e tá tudo certo, eu não tô aqui para julgar ninguém, isso pode acontecer sem problema. Mas só para a gente colocar aqui, o que é que a gente está entregando para Jesus? A gente está entregando tudo que nós temos, como essa viúva fez? Se ela fez e ela agradou Jesus, nós temos sim que fazer a mesma coisa. E eu falei, não estou falando sobre dinheiro. Meu objetivo aqui não é fazer, quando você terminar esse culto, você pegar e depositar seu dízimo, sua oferta para a igreja. Não é sobre isso que eu estou falando hoje. Mas a sua vida. A sua vida tem que ser uma oferta. A sua vida tem que ser uma oferta para Cristo. E não como um dízimo de 10%, mas 100% dela. Em Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 5. Da mesma forma que na semana passada eu comentei sobre a parábola do bom samaritano, que foi uma das minhas primeiras mensagens que eu preparei com uns 13 anos de idade mais ou menos. Essa aqui também foi uma das primeiras mensagens que eu preparei. Devia ter ali por volta dos meus 13 anos. Em Gênesis 35, do 1 a 5 diz: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrecadadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Essa talvez não seja uma passagem bíblica tão conhecida, mas para a gente estar contextualizando o que está acontecendo aqui. Jacó, ele era nômade. O que significa ser nômade? Ele era como se fosse hoje um cigano, vamos dizer assim, que cada
período mora num lugar que tinha acampamentos. E esse acampamento ia mudando de lugar. E ele se estabeleceu ali, ele chegou no lugar na cidade de Siquém. E ele tinha uma filha, a Diná. E o príncipe da cidade de Siquém acabou ali abusando sexualmente de Diná. E os outros filhos de Israel, os irmãos de Diná, os outros filhos de Jacó, irmãos de Diná, eles vão e fazem um massacre na cidade de Siquém. Eles armam um plano, eles armam uma cilada para a cidade, dizendo que vão fazer um pacto com a cidade, de se tornarem ali um só povo, e o povo de Israel ali naquela época, os homens tinham que ser circuncidados, que é fazer uma cirurgia no órgão sexual masculino, como uma marca ali de que eles são povo de Deus. E o rei da cidade ordena que o povo faça essa cirurgia, que eles sejam circuncidados, para que eles estejam fazendo ali uma parceria com o povo de Israel, como uma forma de dizer que o rei estava arrependido, o rei não concordava, não compactuava com a atitude do filho dele de ter abusado sexualmente de Diná. E eles armam esse plano, e eles fazem isso, e quando esses homens da cidade de Siquém, incluindo o rei e incluindo o príncipe, estão ali com a dor da cirurgia, da circuncisão, vêm os filhos de Jacó e matam um a um todos os homens da cidade, como vingança pelo que aconteceu, pelo que o príncipe da cidade fez com Diná. E a notícia se espalha pela terra, pelos arredores dos outros povos, e os outros povos querem se vingar dos filhos de Jacó. Mais ou menos dizendo, se eles mataram os homens daquela cidade, nós vamos vingar esses homens, nós vamos matar eles. E Jacó ali, desesperado, que não compactuou, que não concordou com a atitude desses filhos, dos filhos dele, ele está desesperado, ele está angustiado, ele não sabe o que fazer. Quantas vezes quantas vezes você passa pela mesma situação, de estar angustiado, de olhar e não ver uma saída. Olhar para o seu futuro e não ver uma perspectiva. E achar impossível o seu futuro se concretizar de uma forma com sucesso. Ou você olha para o seu passado e coisas que aconteceram no seu passado que te machucam até hoje. Ou coisas que aconteceram no passado que você tem saudade, só que você não vive mais isso. Ou até mesmo coisas que acontecem no seu presente que te machucam, que te magoam, que sejam pesadas para você. Conseguiu se identificar com alguma dessas situações? Quem não passa por problemas? Quem não se sente angustiado? Um momento ou outro, alguns mais, outros menos, mas quem não? E quando Jacó estava ali, passando por essa situação de angústia, essa situação de medo, de aflição, ele buscou ao Senhor, ele buscou a Deus, e Deus faz um pacto com ele mais uma vez. Vou estar lendo de novo. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Existiam pessoas ali junto com Jacó, naquele acampamento, que não eram servas de Deus, que não faziam parte do povo de Deus. E Jacó chega como líder daquela família, como líder daquele povo, e fala: vamos descartar isso. Vamos descartar esses deuses, esses falsos deuses. Vamos descartar isso. Não importa se você acredita neles, não importa se você ama eles, vamos descartar. Porque o meu compromisso é com Deus de Israel. E todas aquelas pessoas tiveram que abrir mão dos seus deuses, tiveram que abrir mão de suas joias, enterraram ali e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Israel. E aqueles povos que queriam se vingar dos filhos de Jacó
não conseguiram, porque Deus estava à frente, porque Deus estava protegendo eles, porque eles fizeram um pacto com Deus, de que Deus estaria protegendo eles, eles estariam entregando toda a vida deles a Deus. E as coisas que não faziam parte de Deus, desse compromisso com Deus, desse pacto com Deus, eles enterraram, eles deixaram para trás, mesmo alguns gostando, mesmo alguns amando até esses deuses, eles deixaram para trás porque Jacó mandou, deixa para trás. Meu compromisso é com Deus de Israel. Concluindo a mensagem, irmãos, nós temos que entregar tudo a Deus. A nossa vida, as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, nossas tristezas, tudo entrega para o Pai. Entrega para o Pai que Ele está cuidando da sua vida, que Ele está à frente de toda a situação, Ele está no controle, Ele é Deus, Ele tem toda a autoridade, o poder e Ele sabe o que faz. Entrega a sua vida para Ele, deixa Ele agir da forma que Ele achar que tem que acontecer. Ele sabe, nós não sabemos. Mas para Ele poder estar fazendo isso, nós precisamos da autonomia para Ele, nós precisamos da liberdade para Ele atuar e agir na nossa vida. Vamos fazer hoje, da mesma forma que Jacó fez, um pacto com Deus, um compromisso com Deus, que Deus estaria à frente da vida dele e ele entregaria tudo a ele. Vamos fazer como essa viúva, que entregou tudo que ela tinha para a obra de Deus. Vamos entregar tudo que nós temos para Deus. Vamos entregar a nossa vida para Deus. Vamos entregar a nossa disposição para Deus. Vamos entregar a nossa energia para Deus. Vamos gastar energia na obra de Deus. Vamos deixar Ele ter autonomia na nossa vida. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas não somente como Salvador, mas sim como nosso Senhor. E o nosso Senhor nos ordena. O nosso Senhor tem posse da nossa vida. Então vamos fazer um pacto hoje, vamos fazer um compromisso de colocar Ele no lugar dele, que é um lugar de Senhor, que é um lugar de dono de nossa vida. Vamos dar autonomia para Ele e Ele vai cuidar. Não existe um versículo bíblico que fale exatamente isso, mas em diversas partes da Bíblia nós podemos ver isso. Faz a sua parte, que Deus faz a dele. Deus faz a dele. Entrega a sua vida nas mãos do Pai. E você, como filho, confia no seu Pai. Como um filho de 5 anos, quando tem medo, vai buscar no Pai. E quando ele está ali ao lado do Pai, ele encontra o socorro. Ele encontra ali a necessidade dele. Vamos fazer a mesma coisa hoje com o nosso Pai. Deus não é homem para mentir. E Ele prometeu que sempre está presente, que sempre está ao nosso lado. Então vamos deixar Ele estar ali. Vamos dar autonomia para Ele. Vamos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos a Ele. E Ele vai fazer a parte dele. Senhor, neste momento, Pai, eu quero te agradecer por sempre estar ao nosso lado, por sempre caminhar conosco, por nunca nos desamparar. Nesse momento, Pai, nós queremos te entregar a nossa vida, o nosso ser, tudo que nós temos, tudo que nós somos, e deixar à tua disposição, para que o Senhor faça o que quiser da nossa vida. E nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu infinito amor, nós confiamos na Tua bondade, nós confiamos que o Senhor no controle é o melhor para a nossa vida. E nós queremos te entregar hoje o controle da nossa vida mais e mais. Nós queremos te colocar mais e mais no lugar que é Teu por direito, que é Senhor, que é dono de nossa vida. E nós, como servos, nós queremos estar à Tua disposição para fazer o que o Senhor quiser que nós façamos. Esteja nos dando discernimento, esteja nos dando sabedoria para agir conforme a Tua vontade. Esteja nos dando posicionamento, esteja nos dando direcionamento. Esteja nos dando o controle que é só Teu. Esteja nos dando a Tua direção. E que cada dia mais nós possamos confiar em Ti. Que cada dia mais nós possamos descansar em Ti. Porque o Senhor é nosso Pai.
E nós, como filhos, buscamos o socorro em Ti. Como uma criança encontra o socorro e a necessidade no Pai, nós, independente de nossa idade, encontramos socorro em Ti. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém.